Bom, pessoal, nessa aula de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho a respeito aqui da natureza tensorial, né, das suscetibilidades não lineares. E falar basicamente mais a respeito de Q2, né, e lá no final um pouquinho a respeito de Q3. Bom, então, como a gente sabe, né, a gente pode relacionar aqui a polarização com o campo elétrico aplicado ao meio através aqui da suscetibilidade, né, que é essa grandeza Q, né? Então a gente já viu isso aí em várias aulas aí no nosso curso, tá bom? Dessa forma como eu estou escrevendo aqui, ó, a gente está deixando explícito, né, o caráter tensorial aqui da suscetibilidade Q, tá bom? Ou seja, isso aqui expressa então a gente escreve, né, como um tensor, colocando essa setinha para os dois lados, e aqui a gente coloca esses dois pontos para dizer que não é um produto simples, mas sim um produto tensorial, tá bom? Bom, isso aí, na verdade, é uma coisa muito comum quando a gente tem meios anisotrópicos, tá bom? E isso implica, na verdade, ou vem do fato, né, de que a resposta do meio, que seria aqui a nossa polarização, né, que na verdade é dada pela suscetibilidade que a gente tem, pode não ser simplesmente um escalar, né, ou uma constante, certo? Bom, então é isso aqui, só para ficar claro que a nossa suscetibilidade ela é uma grandeza tensorial. Então vamos lá. Da mesma forma que a gente fez antes, quando a gente tem agora campos intensos, né, a gente pode expandir a nossa polarização, né, numa série de potências do campo, né, e novamente nessa expressão a gente fala que não só o Q, né, que era um Q genérico, né, esse aqui seria um Q de E, já para expressar todas as suas não linearidades, mas aqui a gente já está abrindo a expressão como a gente está acostumado. E então aí aqui fica o Q1, né, que é a suscetibilidade de primeira ordem, né, o tensor suscetibilidade de primeira ordem, e aqui a gente coloca Q2, né, com a setinha dupla e dois pontos aqui para indicar o produto tensorial, né, que seria para suscetibilidade de segunda ordem e de terceira ordem, tá bom? Vocês podem talvez encontrar em algum lugar que eles vão aumentando o número de pontinhos à medida que vai aumentando a ordem do tensor. Então aqui seriam 2 pontos, aqui seriam 3 pontos, aqui seriam 4 pontos e assim por diante, tá bom? Mas então tem duas formas de fazer essa notação aí do produto tensorial, né? Dessa forma aqui, que eu estou mostrando, colocando 2 pontos para todo mundo, ou você vai aumentando o número de pontos à medida que o rank do tensor, né, vai aumentando. Tá bom? Então essa é a notação que a gente vai estar usando aqui, que é a mesma notação adotada pelo livro. Bom, então, da mesma forma que a gente fez em outras ocasiões aqui nesse curso, né, a gente vai escrever a polarização como tendo uma contribuição linear, né, que seria basicamente o ε0 Q1 vezes Z, e a contribuição não linear, que tem os demais termos, tá bom? Dessa forma, lembrando agora que a gente está imaginando, né, que a gente está assumindo, considerando que a nossa suscetibilidade ela é uma grandeza tensorial. Então, dessa forma, a gente escreve aqui a nossa equação de ondas da mesma forma que a gente escrevia antes, né? Apenas considerando aí a natureza tensorial da suscetibilidade, seja na parte linear, né? Seja na parte não linear, seja o tensor Q1 ou os tensores Q2, Q3 e assim por diante. Então, dessa forma, a equação ela fica escrita dessa maneira aqui, como eu estou mostrando para vocês, tá bom? Então, é basicamente a mesma expressão que a gente estava acostumado antes. Obviamente, né, como o campo aqui um vetor, né, então a derivada do campo aqui vai ser também um vetor. Então, esse cara aqui é o tensor, né, Q1, então aqui eu coloco explicitamente aqui o produto tensorial, e lembrando que aqui dentro, né, dessa P não linear, a gente teria todas essas contribuições não lineares, que também implicitamente lá tem então os produtos tensoriais do Q2 com o E, né, E vezes Z, Q3 com E e assim por diante. Bom, uma maneira explícita da gente escrever essa polarização, né, é dessa forma aqui, né? Então, escrevendo aqui por suas componentes, né? Então, o PI, né, a componente I dessa nossa polarização, então ela vai ser a somatória do ε0, né? Vai ser ε0 somatória em J, né, do que IJ e J, tá bom? Então, dessa forma aqui, o que vocês podem ver, né? A gente pode ver aqui
que a gente vai ter as três diferentes componentes, né? Para I sendo, por exemplo, x, y, z, vai depender desse produto aqui, que é da componente x, y, z do campo, né, com os diferentes elementos do meu tensor Q1, que é um tensor que a gente fala que é um tensor de segundo rank, tá bom? Então, um tensor de segundo rank aqui, e ele é um tensor que tem, portanto, três componentes. Isso aqui é como se fosse uma matriz 3×3, né? Certo? Onde a gente vai ter as diversas componentes aqui, né? E aí você vai multiplicando cada elemento da matriz aqui pela correspondente componente do campo, de forma que isso vai te dando as diferentes componentes da polarização que você quer, né? Então, quando esse cara aqui for x, por exemplo, né, aqui você vai ter, então esse aqui é x, esse aqui vai ser x, y, xz, né? Então, são três componentes aqui para o px. Quando você pega para o py, né, então você vai ter, aqui vai ser y, então vai ser yx, yz, né? E é claro que esse campo vai variando igual, então vai ser ex, ey, ez. E assim, de maneira análoga para o z, tá bom? Então isso faz com que esse tensor Q1 aqui de segundo ranking, ele tenha 9 termos, né? Então ele é uma matriz 3×3, tá bom? Bom, para aqui a polarização não linear, né, de segunda ordem, que a gente chama de P2, né? Então a iésima componente da minha polarização, ela vai ser a somatória, né, IJK do meu QI, né, onde I é o que está em acordo com esse que está aqui fora, né? Então vai ser a componente QIJK, e aqui o campo, né, tem que ser o campo, porque como são dois campos, né, então é EJ e K. Então é claro que esse tensor aqui agora, essa grandeza tensorial aqui, esse meu tensor tensor Q2, suas componentes, né, QIJK, ela acaba sendo um tensor que a gente chama, né, um tensor de terceiro rank, né? Você vê o rank do tensor aqui, por exemplo, olhando para o número de componentes que ele tem aqui, né? Então IJK significa que ele é terceiro rank, né? IJ significa que ele é segundo rank, e é claro que esse tensor aqui agora, ele vai ter 27 componentes, né? Porque você está adicionando um campo aqui, então seria 3×3 por 3, tá bom? Então 3 por 3 vai dar 9, vezes 3, 27. Então esse tensor, o tensor Q2, ele tem em princípio 27 componentes. O tensor de terceira, Q3, né, da não linearidade terceira ordem, então ele relaciona aqui a polarização de não linear ordem também na iésima componente, né, onde pode ser IJK, XYZ, então ele vai ser o QI, só que aí a somatória agora é JKL, então isso aqui é um tensor de rank 4, tá bom? E aí é claro que você tem que multiplicar aqui agora um campo na I, né, um campo na J, na K e na L, para você saber. Então a aplicação, a geração de uma polarização não linear aqui na coordenada X, por exemplo, esse cara aqui fixa em X, aí você tem que varrer todas as outras componentes do campo, tá bom? Então você vai ter a combinação X, 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 Y, X, 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 Z e assim sucessivamente. Então agora é claro que a gente vai ter 81 componentes, né? Porque a gente tem aqui 3 por 3 por 3 por 3, né? Então vai 27 vezes 3, tá bom? Bom, então essa é a situação que a gente tem. Então você percebe que a coisa vai escalando rapidamente à medida que a gente vai indo para termos não lineares de ordem mais alta, porque os tensores eles ficam realmente muito grandes, né? Então são tensores de, por exemplo, aqui no Q3, tensor de quarta ordem, que tem as suas 81 componentes, tá bom? Mas é claro que devido à simetria aí dos meios que a gente estuda em ótica não linear, vários desses termos aqui dos nossos tensores, eles são nulos algumas vezes, né? Ou algumas vezes também eles estão relacionados entre eles, tá? Então tem uma relação de proporcionalidade entre uma componente do meu tensor e outra componente do tensor, que muitas vezes facilita um pouquinho o problema. Às vezes o problema é bastante facilitado, por exemplo, né, como a gente já viu lá em aulas anteriores, né, para o caso do Q2, né,
Se a gente tem um meio lá que tem simetria de inversão, ele é zero, né? Como a gente já viu. Então essas propriedades de simetria são tão relevantes, né? Que, por exemplo, que 2 só é diferente de zero se a gente tem um meio que é não centrossimétrico. Se for um meio que tem simetria, todas essas tem 27 componentes e todas elas são identicamente nulas. Bom, quando o meio aí é anisotrópico, então vou dar uma olhadinha rapidinho só para relembrar aqui, né? Quando a gente, na verdade, tem um meio que é anisotrópico, certo? A direção e a magnitude da polarização aqui, ó, vão depender da direção do campo aplicado, tá bom? Então, aquilo que a gente estava comentando. Então, a componente X da minha polarização, no meio anisotrópico, ela não vai depender apenas do campo aplicado na direção X, mas ela vai depender do campo aplicado, pode depender do campo aplicado nas direções X, Y, Z. E isso daqui é explicitamente escrito como a gente viu lá no slide anterior, tá bom? Se você quiser fazer isso aqui usando uma representação matricial, seria isso daqui, né? Então, minha polarização P aqui teria as componentes Px, Py, Pz. Aqui eu coloco o meu ε0, aqui é a minha matriz, né? Que é o meu tensor aqui, então, de rank 2, que tem todas essas 9 componentes, né? E aqui, então, você tem o campo E, né? Na componente X, Y, Z, tudo bem? Então, por exemplo, aqui, né, quem que é o meu Px? Né? O meu Px vai ser igual a ε0, Q1 EX, Q2 EY, Q3 EZ, tá bom? Onde esse 1, 2, 3 aqui correspondem às coordenadas x, y, z, tá bom? Isso é o que acontece quando a gente tem um material anisotrópico, tipo um material cristalino. E como eu falei antes, para esse caso aqui também, dependendo da simetria, né, alguns termos podem se anular, ou alguns termos aqui eles podem ter uma relação entre eles, tá bom? Por um caso onde o material é perfeitamente isotrópico, né, para um material isotrópico, esse meu Q1 aqui, né, deixa de ser um tensor e ele passa a ser, então, um escalar, tá bom? Já falando, então, do tensor Q2, né, tensor de segunda ordem, então, para uma polarização de segunda ordem, como a gente viu lá atrás, né, a gente pode explicitamente escrever dessa forma. Então, aparece aqui a componente, a iésima componente tem a somatória em JK, que são os dois campos que vão variando, e meu tensor aqui, então, ó, é um tensor de rank 3, né, um tensor que tem IJK, e uma maneira de representá-lo, né, assim, só para dar uma visualizada, seria mais ou menos isso daqui, né. Na verdade, é uma representaçãozinha aqui que é interessante de ver. Então, por exemplo, a componente Px, né, ela vai ser o quê? Vai ser o QXX multiplicado por EXX, QXY, então o XY aqui que aparece, ó, corresponde ao campo, né? Então é o campo, isso aqui representa, né, EX e Y, né, o campo na X vezes o campo na Y, tá, gente? Só para uma representação simplificada. Então aqui, ó, então esse x primeiro ele fica fixo porque diz respeito à polarização na componente x. E aí o xz, yz e assim por diante diz respeito a, né, os outros dois termos aqui, né, o segundo e o terceiro, aqui, ó, né, índices aqui na nosso tensor dizem respeito às combinações de campo que a gente está fazendo, tá bom? Então vocês estão vendo que aqui, né, nessa representaçãozinha é só para ilustrar mesmo, né, o número de componentes que a gente tem, né? Então, como a gente mencionou anteriormente, né, como já falei algumas vezes aqui, as propriedades de simetria lá do material, em geral, elas vão diminuir bastante esse número de termos aí que a gente tem no tensor, tá bom? Se a gente considerar, vamos fazer um caso mais simplesão, só para relembrar, a gente já fez isso lá atrás, né? Considerando aqui um material centrosimétrico, ou seja, um meio que tem simetria de inversão, né? No caso do processo de geração do segundo harmônico, então a polarização não linear aqui vai ser ε0, que 2 vezes e ao quadrado, tá bom? Então, é claro que uma vez que esse meio aí ele tem simetria de inversão, se a gente mudar lá o sinal do campo elétrico aplicado, né? Se eu fizer o campo elétrico aplicado na direção oposta, né? A gente muda o sinal, se eu aplico para um sentido, eu aplico agora para o outro, a gente imagina que uma vez como o material é isotrópico, se eu mudar o sinal do campo, deve mudar o sinal da polarização, porque afinal, né, não tem por que não ser assim. Se eu aplico o campo para um lado, eu gero uma polarização para o lado. Se o material é isotrópico, eu viro o campo, é exatamente o mesmo material, então a polarização deve ser também alterada, né, deve mudar de sinal. Ou seja, então menos P
né? Então aqui, quando eu aplico o campo, vamos dizer, para o lado positivo aqui, então isso daqui vai dar que o meu P de t, y0, que 2 é ao quadrado. Se eu inverto aqui o campo, o que eu espero? Eu esperaria inverter a polarização, o sinal da polarização. Então, menos P é y0, que 2, menos e de t ao quadrado. Mas olha só, na verdade, como esse campo vai ao quadrado, isso aqui vai dar que menos P de t é igual a y0, que 2, né? Esse menos aqui vai ficar mais. Portanto, P de t é igual a menos P de t, o que, obviamente, né, não pode acontecer, tá bom? Então, isso daqui, para que isso seja verdade, né, para que isso possa ocorrer, né, o que acontece é que a única maneira é se que 2 for igual a 0 para materiais centrosimétricos, tá bom? Então, para meios centrosimétricos, né, para preservar aqui essa propriedade que a gente está imaginando, o que 2 tem que ser igual a 0, porque senão isso aqui não faria sentido. De fato, né, gente, já perceberam aqui que isso daqui não vale só para que 2, né? Vale para qualquer que n, onde n é um número par, tá bom? Então, para materiais aqui centrosimétricos, tá bom? Para meios isotrópicos ou meios que têm simetria de inversão, os que pares, eles são identicamente nulos. Vamos dar uma olhada então nessas propriedades de simetria que podem acontecer aí para que 2, tá bom? Vamos dar uma pincelada nelas aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeiro aqui, vamos dar uma olhada porque é importante a gente entender essas propriedades de simetria. Então, vamos imaginar aqui o material de Q2, tá bom? Então, onde a gente tem aqui as frequências incidentes ω1 e ω2 e vamos usar aqui o nosso processo de geração de segunda harmônica. Então, o meu ω3 é ω1 mais ω2, tá bom? Então, basicamente, esse é o problema. Então, a gente tem lá no nosso meio não linear ω1, ω2, ω3, certo? Então, é isso o que a gente tem. Então, agora, vamos ver como a coisa pode se complicar muito mais, além de apenas as 27 componentes que a gente viu que esse nosso tensor tem, tá bom? Vamos ver aqui o número de quantidades que a gente precisa identificar se eu tiver um processo desse tipo, né? Um processo de Q2, uma soma de frequência, onde eu tenho duas frequências incidentes e, obviamente, a frequência gerada. Então, para eu ter aqui uma descrição completinha dessa minha interação não linear de soma de frequência, tá bom? A gente, na verdade, tem que conhecer, né, o P não linear para cada frequência ω-i, tá bom? Para ω1, ω2, ω3, tá bom? Que, obviamente, né, é o que a gente precisa saber, que influencia cada uma dessas ondas aqui que estão propagando lá no material. Essas quantidades, né, esses termos não lineares aqui, o meu PI, né, o meu PI, que a gente já sabe então que é o PI XYZ, né, a gente vai representar aqui como sendo ω-n mais ω-n, né, ω-n mais ω-m, para ficar bem geral, né, que seriam então nesse caso aqui o 1 e 2, né, ω1 mais ω2. Então isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a somatória, como esse cara aqui é um tensor, eu tenho que botar a somatória aqui nas componentes do tensor, né, JK, então é o QI, JK, então lembra, o I é o índice aqui da componente que eu estou usando, certo? E aqui eu vou já representar que esse meu tensor é um tensor de ω-n mais ω-m, certo? Né? ω-n, ω-m. Então, é um tensor, quando eu já digo essa representação que a gente já combinou lá atrás, que é a representação onde eu coloco a frequência de cada uma das componentes e também a frequência da soma. Aí eu vou ter o que aqui? Eu posso ter o campo na frequência, na componente J na frequência ω-n e o campo na componente K na frequência ω-n. Então eu tenho que fazer aqui também a soma, né? Esses meus índices N e M, para a gente descrever o processo completamente, eles têm que variar aqui nas diferentes frequências que nós temos aqui no nosso sistema. Nesse caso aqui, ó, essa notação com parênteses aqui nessa somatória, tá bom? Ela indica que essa soma aqui, ó, ela é feita para ω-n mais ω-n fixo, tá bom? Então, nessa sominha aqui, ó, ω-n, essa representação, né, de n e m entre parênteses, indica que ω-n mais ω-n deve ficar fixa quando a gente faz a soma, tá bom? Então, quando a gente faz a soma aqui para os diferentes n e m, tá bom? Então, embora que o ω-n e o ω-m possam variar, a soma, né,
que a gente faz é fixa em ωn mais ωn, tá bom? Ou seja, né, a gente faz uma soma aqui, o que a gente faz que se a gente faz essa soma, são todas as possíveis combinações de ωn e ωm que geram o valor fixo da soma ωn mais ωn. Acho que assim fica um pouco mais claro, talvez, de vocês entenderem, tá bom? Bom, então as componentes do tensor agora que a gente tem, na verdade, vão ter não só nas componentes cartesianas, mas também vão ter diferentes valores de tensor, né, quantidades aqui, dependendo da interação não linear que a gente está considerando aqui nas diferentes frequências, tá bom? Então, assim, as componentes desse nosso tensor de suscetibilidade aqui de segunda ordem, elas são essa constante de proporcionalidade entre os campos aplicados, nós, como sempre, e a polarização incidente, certo? Mas ela depende das amplitudes dos campos e das componentes dos campos, mas depende agora também das frequências que a gente está olhando aí no nosso problema. Portanto, o que a gente precisa determinar no nosso caso que a gente está exemplificando? Aqui eu escrevi bem geral, agora eu vou jogar aqui, né, para o nosso caso. Então a gente, na verdade, precisa dessas 6 componentes do tensor. Então eu tenho o meu tensor, que é o QI/JK, para ω1, ω3 menos ω2, né? Que ω3 menos ω2 gera ω1, ω1 menos ω2 mais ω3, que também gera ω1, quer dizer, o primeiro campo em menos ω2, aqui ó, é o campo gerado na frequência ω1 pela presença de um campo, do primeiro campo em ω3 e o segundo campo em ω menos ω2. Aqui é a geração da mesma frequência ω1, só que pelo primeiro campo na frequência menos ω2 e o segundo campo na frequência ω3. E assim sucessivamente para todas as componentes que a gente tem, né? Aqui ó, é geração do ω3, primeiro campo na frequência ω1, segundo campo na frequência ω2. É a soma de frequência que a gente está acostumado. Aqui é a mesma coisa, mas é ω3 gerado pelo primeiro campo na frequência ω2 e segundo campo na frequência ω1, que é exatamente a situação contrária que a gente tinha aqui, tá bom? Então vocês estão vendo aqui que a gente tem agora essas 6 componentes do tensores, tá bom? Que a gente está observando. É claro que não são só essas 6, né? Essas 6 aqui são as que representam tudo, mas a gente também tem que lembrar que a gente, além dessas, a gente tem mais 6, tá bom? Que é quando a gente troca aqui as frequências pelo negativo delas, que não estão representadas aqui. Então a gente tem, na verdade, 12 componentes de tensor, certo? A gente tem 12 tensores, melhor dizendo, se vocês preferirem, né? A gente tem 12 tensores que a gente precisa determinar. Cada um desses 12 tensores que a gente precisa determinar aqui, ó, eles têm 27 componentes, tá bom? Então isso resulta em 324 diferentes números, né? Que a gente tem valores, quantidades aqui que a gente precisa especificar para descrever essa interação não linear. Então essa interação não linear, levando em conta, né, todos os tensores com as diferentes interações não lineares aqui, né, com as diferentes frequências do campo, levando em conta que é um processo de Q2, que portanto cada um desses tensores aqui tem 27 componentes, leva a gente aqui a precisar encontrar 324 componentes tensoriais. Bom, felizmente, né, pessoal, tem algumas restrições aí devido às simetrias, né, que podem relacionar várias dessas componentes de Q2, né? E então a gente no final das contas acaba tendo que de fato calcular, né, um número bem menor do que essas 324 componentes que a gente tem no caso geral, tá bom? Então é por isso que é necessário aí a gente pelo menos dar uma olhada, né, nessas propriedades formais de simetria das polarizações não lineares. Isso aqui era mais para motivar vocês aí, para vocês entenderem por que é importante a gente ver as simetrias, né? Porque senão a gente acaba tendo um número elevadíssimo de coisas aqui para a gente fazer. Então o que a gente vai fazer agora na ideia aqui é assim, ó, a gente vai, primeiramente, né, a gente vai apresentar essas propriedades de simetrias para a suscetibilidade de segunda ordem, tá bom? Mas é claro que isso daí pode ser estendido para Q3 e para suscetibilidade de ordem mais alta. Então a gente vai focar um pouco mais aqui em Q2, né? E lá no final eu vou falar rapidamente sobre algumas propriedades de simetrias
mais usuais, pelo menos para a gente, né? Aqui no grupo de fotônica, para Q3. Bom, então vamos lá. A primeira questão que a gente pode avaliar aqui como uma propriedade de simetria é o que a gente chama de realidade dos campos, tá bom? Então, uma vez aí que o campo elétrico e a polarização, né, induzida no meio são quantidades físicas mensuráveis, né, são coisas que a gente consegue medir, então elas são quantidades que devem ser puramente grandezas reais, tá bom? Então, tendo em vista isso daqui, que são grandezas reais, né, a gente pode concluir aí que a parte positiva e as componentes, melhor dizendo, com frequências positivas e negativas lá das nossas suscetibilidades, elas vão estar relacionadas aqui, ó, por uma mudança de sinal e o seu complexo conjugado, né, para que o P de T e o E sejam quantidades reais, tá bom? Então isso faz com que a gente já de começo, né, essa restrição da realidade dos campos aqui, ela já faz com que o número de termos já caia pela metade, né? Então isso daqui, como essas componentes são todas iguais a essa, então a gente já diminui por 2 aqui o nosso problema, tá bom? Então o número de diferentes termos aqui, né, diferentes quantidades, como estou falando de vez em quando, que a gente precisa para descrever esse processo linear de Q2, imaginando aqui a realidade dos campos, já cai de 324 para 162. Então, essa é a primeira propriedade, então já está melhorando um pouco a nossa situação. A próxima é o que a gente chama aqui de simetria de permutação intrínseca, tá bom? Então, aqui, né, a nossa equação primordial que a gente está usando, né, lá no nosso problema, né, e olha só, todos os índices que estão aqui, né, índice JKNM, né, são índices mudos, tá bom? Então, na verdade, eles podem muito bem, você pode alternar esses índices da maneira que você quiser, tá bom? É claro, né, porque no final da soma eles acabam desaparecendo. Então, a gente pode muito bem, né, escrever essas contribuições, né, por exemplo, intercambiando aí N com M, né, e intercambiando J com K, né, para um dado I aqui, né. Portanto, né, gente, o que acontece aqui, ó, o meu QI de JK tem que ser igual ao meu QI de KJ, certo? E além disso, né, o meu ômega-N mais ômega-N, que é a minha soma aqui, ó, não faz diferença se aqui é ômega, se o primeiro campo é ômega-N, o segundo campo é ômega-M. Tá bom? Então eu posso intercambiar N com M aqui e N com M aqui. Então isso, né, esse tensor é igual a esse tensor. Então, de novo, nessa restrição aqui que a gente chama de permutação intrínseca, né, já diminui por 2 o que a gente tinha antes. Então já caímos aqui para 81 componentes. A próxima simetria, então, aqui que a gente vai dar uma olhada é essa simetria aqui para quando o meio não tem perdas, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Né? Se o meio não tem perdas, a parte imaginária do Q2, né, que obviamente as suscetibilidades são grandezas complexas, né, então ela tem partes reais e imaginária. Então, no caso da gente estar falando aqui no meio que não tem perda, a parte imaginária de Q2 ela vai ser nula, tá bom? Ou seja, né, o Q2 só tem componente real, tá bom? Então, não tem absorção, não tem perda, né? Não tem Q2, não tem perda, tá bom? Então, para o caso aqui de um meio não linear, é isso daqui, tá? Então, as componentes lá do meu tensor, né? O meu tensor que IJK, ômega-N mais ômega-N, ômega-N, todas as componentes aqui devem ser reais, tá bom? Então, isso daí isso aí, em geral, é uma condição que ela é verdadeira para qualquer campo aplicado, tá bom? E para suas somas nas diferentes frequências. A prova da validade dessa condição aí da simetria dos meios, que também é conhecida como full permutation, tá bom? Permutação total, eu estava falando da prova, né? A prova dessa full permutation aqui, dessa simetria de permutação total, ela é feita aí verificando a expressão das suscetibilidades lá Q2, tá bom? Como vocês podem dar uma olhadinha lá no livro, né? Acho que é no capítulo 3 do Boyd, por exemplo, dá para observar isso daí. E você vai ver que essa condição ela é obedecida aí
para todas as frequências que estão ali muito fora de ressonância, tá bom? Ou seja, quando a gente está com as nossas componentes de frequência significativamente fora de ressonância, ou seja, muito longe das frequências do meio, né? Das frequências aonde a gente tem as nossas transições lá nos nossos meios materiais, tá bom? Então, nessa situação, que é mais ou menos óbvio, né, gente? Se a gente está muito fora de ressonância, se a gente está com as nossas frequências, né, dos nossos campos incidentes aqui, do nosso campo gerado, muito maior do que as frequências de transição lá do nosso material, é claro que não vai ter absorção, a gente está muito fora das absorções, o que em geral é verdade em ótica não linear, né? A gente sempre procura estar muito longe, até para que os efeitos lineares, né, não apareçam, tá? Então é isso que a gente está tentando fazer aqui, tá bom? Bom, como eu falei, né, a verificação disso daí pode ser feita olhando lá para as componentes, né, do tensor suscetibilidade de segunda ordem, né? E nessa situação, então, aqui onde a gente está bastante fora de ressonância com as frequências de transição do nosso sistema, né? A gente tem essa propriedade de simetria, tá bom? Aí, a partir disso, né, usando umas outras relações aqui, a partir dessa propriedade de simetria, a gente pode escrever também essas expressões aqui de baixo, tá bom? Que garantem, então, que a componente vai ser real, que em geral é verdade. Que em geral não, né? Que é verdade, né? Quando a gente está significativamente fora de ressonância com essa frequência de transições. Então, nesse caso aí, ó, a gente acaba tendo essa propriedade que relaciona essas componentes do tensor com essa componente do tensor com essa componente do tensor, tá bom? Então, essa daqui essa daqui, né, é a mesma que está escrita aqui, e aí você consegue, na verdade, fazendo aqui usando outras relações, vocês podem dar uma olhadinha lá no livro, que isso aí é um pouquinho melhor explicado lá, mas essa propriedade, né, que é uma propriedade que em geral é válida para a gente, né, porque a gente está fora de ressonância, então a gente vai dividir agora aqui por 3, tá bom? Então a gente passa dos 81 termos que nós tínhamos aqui anteriormente para 27 termos que precisam então ser determinados. Bom, a outra situação que a gente tem é o que a gente chama aqui da simetria de Kleiman, tá bom? Que na verdade tem um pouco a ver, né, com o que eu estava dizendo anteriormente, né, mas lá está relacionado a parte dele ser um material que ele não tem perdas, como eu até estou escrevendo aqui novamente. Então, na verdade, o que é a simetria? O que é essa simetria de Kleiman aqui? É exatamente o que eu estava falando antes, né? Que, em geral, para as interações não lineares que a gente tem interesse, tem uma frequência ω0 aqui de transição do teu sistema, e você tem uma frequência ωi aqui, tá bom? Que, em geral, é muito menor do que aquela frequência ω0, certo? Porque a gente, em geral, quer estar fora de ressonância para fazer as interações não lineares, porque senão os efeitos lineares são tão grandes que a gente não consegue nem determinar os processos não lineares. Então, nessas circunstâncias aqui, né, a suscetibilidade não linear vai ser agora basicamente independente da frequência. Então, que é o tal que a gente viu lá, né, e isso daqui também assegura, né, o que a gente viu anteriormente, que é que o meio não é absorvedor, tá bom, gente? Então, na verdade, a simetria de Kleiman, ela diz um pouco além. Ela diz assim, se a gente está lá longe, tá bom? Lá do nosso sistema, né? Dessa transição aqui, se eu estou com uma frequência muito longe, é claro que a simetria anterior aqui, né? A full permutation, né? A simetria lossless media aqui, a simetria de não haver perdas, seguramente ela vai ser garantida, tá bom? Ela vai existir. Mas ele está dizendo aqui uma outra coisa. Ele vai dizer o seguinte, e aí também a gente pode dizer que como eu estou lá, imagina numa curva de dispersão, né? Se você está muito longe lá, se você está muito distante do pico lá da tua lorentziana, né? Você pode dizer que se você está longe, se você tem a lorentziana, você está muito longe da lorentziana, ela é praticamente uma linha reta, né? Então ela não depende da frequência, tá bom? A dependência da frequência é muito pequena, tá bom? Então nessas condições aí, tá bom? Em que o Q2 ele não depende da frequência, a gente pode permutar lá os índices do nosso tensor Q2, né?
sem permutar as frequências. Então isso daí faz com que a gente caia aí para 18 componentes das 27 que a gente tinha antes, tá bom? Então por que cai, né, de 27 para 18? Depois vocês podem dar uma estudada com mais detalhes nisso daí. Porque então caem, na verdade, 9 componentes, né? Então sobram 18 componentes, tá bom? Porque como as frequências aí são consideradas constantes, a gente só tem que permutar os índices, né? O que nos daria esses 9 elementos, tá bom? Vezes 2, né? Para contar o negativo, né? O complexo, o conjugado, tal, a gente vai ter 18, tá bom? Então, no final é por causa disso, né? A gente tem, por exemplo, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 3, que são as componentes que a gente só tem, tá bom? Então, basicamente, é essa a explicação, assim, de por que caem essas 9 componentes quando a gente faz. A gente só fica, na verdade, com 18, né? Bom, nessa tabela aqui, pessoal, eu vou só ilustrar para vocês aqui todas as nossas componentes que nós temos aqui para diferentes grupos de simetria espacial do nosso material. Essa tabela vocês podem encontrar lá no próprio livro do Boyd, só estou botando aqui realmente para ilustrar, tá bom? Então, a forma, né, o número de componentes que a gente tem lá no nosso tensor suscetibilidade aqui, ela vai estar ainda restrita, né, às propriedades de simetria do meio. Então tudo que a gente fez agora, até agora, né, aqui nessa aula, foram propriedades de simetria mais gerais, né, mais genéricas. O que acontece? À medida que a gente vai vendo essas propriedades de simetria mais genérica, a gente chega no ponto que não tem mais o que fazer. Você não consegue diminuir aquelas 18 componentes que eu estava falando anteriormente, se todas aquelas condições forem satisfeitas. Aí o que acontece então? Aí a gente chega agora aqui, tem que olhar as simetrias, né, específicas do material. Então, se o material é cúbico, se ele é hexagonal e assim por diante, né, dependendo aqui da classe cristalográfica, né, então já começa a ficar um assunto bem específico, né, você tem que realmente entender um pouco aqui de cristalografia, de estado sólido e estudar bastante o tipo de material que você está trabalhando. Então, é um material cúbico com essa simetria aqui, simetria T, tá bom? Com a classe cristalográfica T. Então olha só, aqui ele dá pra gente aqui como ficam quais são os elementos independentes, né, e a relação entre eles, tá bom? Tá bom? Então, a base do nosso tensor Q2. Então, basicamente aqui é isso que você acaba tendo que estudar caso você realmente esteja trabalhando com um sistema cristalino e esteja interessado em entender realmente toda a natureza tensorial do teu processo não linear. Bom, pessoal, mesmo que a gente ainda, né, no curso aqui a gente não estudou os processos não lineares aqui de terceira ordem, né? Ou seja, os processos relacionados aqui ao Q3. Então vamos aproveitar aqui que a gente já está falando um pouquinho, né, dessas características tensoriais aqui de simetria das suscetibilidades não lineares, tá bom? E vamos dar uma olhadinha aí também no que acontece para Q3, assim a gente já encerra esse assunto nesse momento aqui, tá bom? Então, basicamente, né, a maneira explícita de escrever a suscetibilidade para Q3, como a gente até viu também lá no começo dessa aula aqui, né, é dessa forma. Então, a iésima componente aqui da nossa polarização não linear terceira ordem, então está relacionada pela somatória, JKL, né, do produto, então, das componentes do tensor, né, e do I aqui, fica aqui o I, aqui a gente permuta, então, as 3 componentes, lembrando o tensor então de rank 4, né, porque afinal ele tem 4 componentes aqui, que se referem aqui, portanto, aos 3 campos que nós vamos aplicar. E, que podem estar nas diferentes posições. Pode ser EX, EX, EY, EX, EY, e assim por diante, tá bom? Então, uma vez que esse nosso Q3 aí é um tensor de rank 4, né, como eu acabei de falar, a gente já viu lá atrás que esse cara aí, ele vai ser descrito só do ponto de vista do tensor, né, por 81 componentes separadas. É claro que se agora você for começar a levar em conta as interações não lineares lá em frequência para ver tudo o que acontece, você já imagina que isso vai dar um número absurdo de diferentes termos, né?
considerando lá um processo aqui de mistura de ondas, né? Bom, para um sólido cristalino de baixa simetria, né, onde não tem muita simetria, todas essas 81 componentes do nosso tensor, elas vão ser independentes, né, e podem ser zero ou podem não ser zero, melhor dizendo. Lembrando que aqui ainda, da mesma forma que a gente fez lá para o P2, né, por isso que é difícil fazer isso aqui. Para o P2, a gente teria que levar em conta agora todas as interações não lineares das frequências que a gente está trabalhando, tá bom? Muito bem, então se eu não tiver, então eu teria que multiplicar isso daqui ainda, vendo lá o número de termos diferentes para as interações com diferentes frequências, né? O Ki, I, J, K, dos ômegas que a gente traz aqui, que a gente vai ter aqui, que vai ser um processo de mistura de 4 ondas nesse caso, né? Então você, por exemplo, teria ômega N mais ômega M mais ômega Q mais ômega R igual, sei lá a ômega X, né? Então você percebe que aqui vai dar um negócio absurdo. Bom, contudo, né, pessoal, as simetrias aí podem diminuir esses números de termos ou de elementos independentes que a gente tem aí no nosso tensor de terceira ordem, tá bom? No nosso aqui 3. Vamos lá. Para um material isotrópico, né, que é uma coisa que a gente utiliza bastante, quem estuda ótica não linear, né, em geral, né, trabalha bastante com material isotrópico. Não que não exista ótica não linear para cristal, é claro que existe, tem muitas pesquisas também. Mas é bastante importante o estudo, né, é bastante relevante o estudo de materiais isotrópicos. Gases, líquidos, tá bom? E vidros também, né, que são materiais isotrópicos, tá bom? Então, considerando aí, frequências arbitrárias, né, o processo lá de four-wave mixing que eu estava falando antes, né, de mistura de 4 ondas, né, essa nossa suscetibilidade ela acaba sendo escrita assim, então o meu Ki IJKL, né, é o meu Ki 3, né, faltou aqui. Então, o que eu estou chamando aqui, né, só para que eu vou usar uma notação mais simplificada, né, então você já sabe que você tem aqui rank 4 porque eu estou falando do Ki 3, tá bom? Então, meu Ki IJKL é o meu... Quem que é isso aqui na nossa notação? Ele é o meu Ki IJKL, né, de terceira ordem, e ômega 4, que é ômega 1 mais ômega 2 mais ômega 3, tá bom? Então, é um processo aqui de four-wave mixing. Então, a gente está considerando isso daqui. Tá bom? Então, no meio isotrópico, todos os eixos, é claro, são equivalentes, né? Não importa, né, quem que eu chamo de X, quem que eu chamo de Y, quem que eu chamo de Z. Portanto, a gente sempre tem esse tipo de simetria aqui, né? O Ki 1 é igual ao Ki 2 o que é igual ao Ki 3 certo? Então, se eu trocar todos os eixos, não tem que ser a mesma coisa. Analogamente, aqui, que eu faço aqui, XX, YY, é claro que tem que ser igual a XX, ZZ, que tem que ser igual a X, ao Ki YY, XX, né? Então, esse tipo de coisa que é bem tranquilo da gente entender. Então, a gente pode, né? Todos os eixos são equivalentes porque a gente está falando, né, pessoal, do material isotrópico. Portanto, vocês estão vendo aqui, que no final das contas, para um meio isotrópico, a gente só tem, né, como tem a relação entre todas essas componentes, a gente só tem 4 tipos distintos de elementos, tá bom? Daqueles 81 que eu estava falando antes. Olha que beleza, né? Então diminui bastante o número de termos que a gente precisa avaliar, que a gente precisa determinar quando a gente está trabalhando aqui com materiais isotrópicos, tá bom? Então, no final das contas, aqui, esses 21 elementos, né, que a gente tem, no final das contas, são os únicos, né, que são elementos diferentes de zero. Você pode falar, não, Kleber, pera lá. Você está falando que é igual, mas como é que você sabe que eles são diferentes de zero? Bom, a razão para... algumas razões aí, né, duas razões, na verdade, que a gente pode utilizar para observar, né, que esses 21 são todos os que são diferentes de zero, observar primeiro que esses são os únicos elementos, né, onde os índices aparecem um número par de vezes, tá bom? Os índices eles não podem aparecer um número ímpar
de vezes porque, vamos dizer assim, ó, por exemplo, se eu tenho lá o que 1, 2, 2, 2, tá bom? Então quer dizer que ele vai dar uma resposta, né? Então apareceu que 1, 2, 2, 2, né? Então apareceu um número ímpar de vezes o termo y, né? O termo 2, tá bom? Então aqui 1, tá aqui. Esse aqui que eu tô querendo falar, ó, o que 1, 2, 2, 2. Isso aqui tem que sair igual a zero, por quê, né? Porque nesse caso aqui, o que acontece? Você está vendo a resposta na direção 1, né, na direção x, por exemplo, devido a um campo aplicado na direção, um campo unicamente aplicado na direção 2, tá bom? E para o meio que é isotrópico, não tem razão, né, de eu ter uma resposta na direção x devido a um campo simplesmente aplicado na direção y, afinal o meio é isotrópico. Então tudo que aparece lá um número ímpar de vezes, eles vão ter que ser zero, tá bom? A outra coisa, então tem que sempre ser um número par de vezes, né? Então eu aproveitei isso daqui para explicar essa de cima. O índice também não pode aparecer um número... o índice não pode aparecer um número ímpar de vezes, tá bom? Acho que isso aqui eu falei antes, tá bom? Bom, a razão é essa que eu já tinha falado. Então, nesse caso aqui, ó, você vê que essa situação não pode aparecer um número ímpar de vezes aqui, ó, pela mesma razão, né? Porque se eu tenho um campo aplicado na direção 2, pela mesma razão não, né? Por essa razão. Se eu tenho um campo aplicado na direção 2, tá bom? Imagina aqui, ó, né? Se esse campo, então para um meio isotrópico, né, para um meio material, se eu inverto a direção 2, a resposta deve inverter, porque é um processo que vai, né, que tem um expoente ímpar nos campos, tá bom? Então, portanto, esse caso aqui, ó, ele não inverteria. Então, por isso que ele tem que ser, porque se você inverte, né, se o meio é isotrópico, se você inverte aqui, ó, o campo aplicado na direção y, né, afinal, se o meio é isotrópico, você espera que a polarização inverta. Mas nesse caso ela não vai inverter, porque como esse campo aqui aparece, né, duas vezes aqui, ó, então isso não vai dar um campo do tipo E ao quadrado que vai matar o sinal da inversão. Então essas propriedades aqui, elas acabam mostrando que esses termos aqui todos eles vão ser acabam sendo nulos aí no nosso material. Então, a conclusão que a gente chega aqui, né, no final das contas, é que daqueles 21 termos que a gente estava apresentando lá no slide anterior, eles são os termos que são não nulos, tá bom? Bom, pessoal, continuando aqui um pouquinho, esses 4 tipos, né, de elementos não nulos que a gente viu lá alguns slides para trás ali, eles são não independentes, então eles não são independentes, tá bom? Bom, isso daí, na verdade, como meio isotrópico, né, no final das contas, se a gente rodar o eixo, né, do nosso sistema de coordenadas de um determinado ângulo, a polarização não linear deve ser a mesma, tá bom? Afinal, o meio é isotrópico, é isso que eu estou falando aqui. Então, se a gente fizer essa rotação, uma maneira fácil, talvez, para vocês estudarem isso daí, é fazer uma rotação de 45 graus aqui, por exemplo, do eixo 3, tá bom? Isso aí é uma escolha conveniente aí que mostra que isso daí é verdade, tá? Então você vai ver que, na verdade, ao fazer essa rotação dos eixos, né, o que não deve mudar nada, porque afinal o meio é isotrópico, a gente vai observar que a gente tem, no final das contas, 4 tipos apenas de elementos que são relacionados dessa forma aqui, ó. Que 1 é igual a essa soma, que 1, 1, 2, 2, mais que 1, 2, 1, 2, que 1, 2, 2, 1, tá bom? Então esse resultado aqui, no final das contas, ele mostra pra gente o quê? Que a gente só tem 3 elementos independentes no nosso tensor de suscetibilidade não linear para o caso de um meio isotrópico, né, e para o caso geral aí, em que as frequências do campo elas são arbitrárias, tá bom? Então é um resultado, só tentei passar aqui para vocês, né, algumas coisas que acontecem. Pessoal,
obviamente a ideia aqui, né, não era falar aprofundadamente, né, porque é só para mostrar então aqui quais propriedades de simetria existem, como elas se comportam, dicas, né, que de repente se você se coloca em uma situação complicada, às vezes você tem que lembrar, mas olha só, eu posso usar a simetria de Kleiman, né, porque afinal eu estou muito fora de ressonância, eu posso usar a simetria de que não há absorção. Então essas coisas todas podem ser interessantes. Estudar esses processos de simetria é um negócio muito específico que depende bastante do que você está estudando, e como vocês viram aqui, pode ser bastante complicado você entender relações entre as componentes tensoriais, tal. Então, era só para dar uma pincelada, uma passada bastante rápida aqui, e é claro que vocês podem sempre consultar o livro para se aprofundar no assunto, né? E outras referências também que trabalham então com essa questão das simetrias dos tensores de suscetibilidades não lineares. Bom, pessoal, então por hoje é só. Até a próxima aula.